projeto ele existe há cerca de 11 ou 12 anos, aproximadamente. Aqui onde nós estamos é a terceira ocupação do movimento, onde uma área que foi ocupada no final de 2015, que foi onde eu passei a me inserir no movimento como morador, inicialmente, né? Mas o movimento ele se iniciou através da ocupação Primavera, que faz parte do complexo aqui da SIC, né? Depois a 29 de março, Tiradentes, Dona Cida e outras ocupações que lamentavelmente não deram certo, outras que deram em outras regiões de Curitiba, né? Mas eu particularmente iniciei aqui mesmo como morador e hoje me encontro mais na função de coordenação geral aí, junto com diversas outras pessoas também aí, dando suporte para as coordenações locais e tudo mais, e diversas outras funções inúmeras. Bom, para tratar da complexo da SIC aqui, você tem que fazer uma leitura do que é a SIC, de forma geral, né, historicamente falando, né? Então, a cidade industrial de Curitiba, ela é uma ocupação desde os anos 80 já, né? Ela começou como uma cidade industrial mesmo, né? Na tentativa de deslocar indústrias para cá e, consequentemente, acabou surgindo diversas invasões, né? E até hoje estarmos aqui também fazendo parte da produção dessa região aqui da cidade. As ocupações, né? Todas elas, apesar de ter suas inúmeras dificuldades, cada uma com seus problemas específicos, assim como em qualquer área à margem da cidade, né? Existem seus problemas. Aqui ainda há uma consolidação, né? Dessas 4 ocupações que existem aqui, né? Como eu falei, com seus problemas internos e tudo mais, né? Porém, em relação à permanência da luta pelo território, né? Pela segurança das famílias, existe a extensão da Tiradentes. Então esse é um exemplo, a ocupação Tiradentes 2, né? Que hoje se encontra numa situação muito mais precarizada no sentido de garantias, né? Então a gente tenta evidenciar essa ocupação hoje ao máximo, né? Para que a gente discuta o que é morar ao lado, por exemplo, de um lixão que quer se utilizar desse espaço para ampliar o lixão, ter mais lucro em prol, né, em cima da vida das pessoas que estão aí hoje lutando pela fuga do aluguel, enfim, pelos seus problemas particulares, né. Então a ocupação Tiradentes 2 hoje é a principal ocupação da qual a gente tenta fazer com que se discuta, não necessariamente a permanência aqui, mas que se discuta uma solução real, né, para resolver o problema dessas famílias. Não, aqui era um terreno baldio, né. Cada área tem um histórico, tem um proprietário diferente, né? Aqui onde nós estamos era de uma empresa, de uma massa falida, né? É uma questão complexa, né? Extensa de tratar, mas era, em síntese, uma área da qual não cumpria a função social, né? Por isso, a indicação dessa área para ser ocupada e que se produzisse uma moradia popular aqui, né? Como vocês podem perceber. É sempre através da autogestão mesmo, né? Através da organização do próprio povo, né? Nunca teve um apoio ou um amparo externo, principalmente do meio público, né? Talvez apoiadores, entidades que estão vinculadas ao movimento, etc., né? Dando esse suporte, mas nenhum órgão público, nada vindo do Estado, do município, do governo, etc. Sempre vindo através da organização e do esforço das próprias famílias, né? Tratando de questão ambiental, é inevitável não falar novamente das essências, né? Que é o aterro sanitário logo ao lado aqui, que inferniza a vida das pessoas de todas as formas, né? Tanto com a quantidade de caminhões que passam o tempo todo, né? O cheiro, o escoamento do resíduo do lixo, né? O chorume que passa por trás da comunidade. E a própria implicância da existência das ocupações por parte da empresa, da qual, obviamente, não é interessante para eles, né? Já que o objetivo deles é permanecer aqui e expandir o lixão, né? Então, tratando-se de questão ambiental, obviamente, o principal alvo, né, o principal objeto de discussão é o lixão, que para nós e para todos os moradores e todas as comunidades que giram em torno do lixão, não só os moradores, inclusive a própria Sanepar que está ao lado e outras coisas mais, né? A discussão é o fim da atuação dessa empresa aqui, especificamente, né? Acho que já está na hora de discutir a realocação dessa empresa para um outro local, né? Aqui já não é mais uma área viável
para a existência de um lixo, ao lado da Sanepar, ao lado de moradia, ao lado de, enfim, uma casa de custódia, ao lado de escola e tudo mais. Para nós, assim, além de... foi sofrimento, né? Porque, tipo, eu mesmo, a minha casa queimou, eu não recebi auxílio nenhum, e tinha 80 auxílios para pagarem, eles pagaram a metade, porque quando a Teto veio, eu dei preferência para as prioridades das casas, né? Aí tá, ficou 19 casas como prioridade as primeiras construção. Daí, na segunda, seria a etapa as outras que tinham onde ficar, né? E a Coab veio aqui e viu essas casas e não deu prioridade. Deu prioridade para as que não era prioridade minha. E aí eu fui lá na Coab, que eu soube que eles não iam pagar. Parei uma reunião, falei que nós ia subir tudo lá em cima lá e tudo. E eles falaram, não, então nós vamos resolver. E não resolveu foi nada. O CRAS, eles ajudaram. Depois de 6 meses chegou os fogão deles. Mas assim, as famílias precisavam das coisas assim, né? Antes, né? Na verdade, assim, a ajuda maior que a gente teve foi da Teto e do MST. A gente não esquece, lá na sede tá gravado, lá tem a Teto lá e tem o MST. Porque eles ficaram aqui nas construção de tudo, né? O MST, as casas que não tinha, eles arrumaram material, eles construíram, tanto que essa capelinha aqui foi eles que construíram, né? Eles que construíram ela. Tem uma outra moradora aqui de esquina também, que eles construíram a casa, eles doaram todo o material. A Teto também foi muito fundamental, porque a discussão, a briga com a Coab foi muito grande, né? E aí a Teto também estava lá para defender a gente, fazer as reuniões e tá brigando lá pela gente, né? Que a gente ficou com trauma, tudo, né? Porque quando a gente vê um monte de viatura, essas coisas, a gente fica assustado, né? Por causa disso, assim... Eu tive umas audiências também, eu fui numa delegacia que vê antifatos lá, como artefatos, que vê que é gasolina, aquela coisa, sabe, explosivo, na delegacia de explosivo. Daí lá, eles falaram que foi pedido para que não falasse, que cancelasse o negócio, assim, para que não fosse para frente. Eu dei meu depoimento, mas eu acredito que continua a mesma coisa, porque a gente podia ter sido indenizado, ou alguma coisa assim, algo, né? E a gente não viu justiça nenhuma, né? Não vimos nada. De voltar e falar assim, ó, vamos ter, digamos, sei lá, que fosse processado os caras lá, que tivesse audiência, né? Que saísse uma condenação, algo que fosse feito. Nós não vimos nada. Eu só fui chamado lá nesse negócio só para fazer o depoimento lá. Mas eu não vi resultado de nada disso também. Então eu tive uma reunião assim, de tempo na Coab, daí eles falaram assim que eles queriam só 25 casas, né? E que daí a gente queria colocar mais, daí não dava. Então por isso que não tem esse diálogo aí, porque tipo, eles querem uma coisa... Daí eu questionei deles, né? Que eles queriam 25 casas, mas foi 180 casas que queimou, né? Foi muita casa. A faculdade veio, né? O professor Zé veio, ajudou. Assim como muitas pessoas ajudaram, né? Muitas pessoas que tiraram as coisas da casa e trouxeram, né? A gente conseguiu, uma ajuda foi de voluntários, né? As pessoas porque o órgão público, a gente não teve, né? Até o CRAS, as mulheres do CRAS, elas foram afastadas por isso. A ocupação Nova Esperança demorou um tempo para ser organizada e para ser ocupada, né? Ela era uma área do governo do estado, da qual já estava sob abandono, na época, cerca de 12 anos, né? Então é uma área muito rica, assim, em todos os sentidos, né? Desde o sentido ambiental mesmo, né? Tem muita riqueza, tem muita nascente lá, muita árvore nativa. Na questão estrutural também, né? Muitas casas lá boas, de qualidade, abandonadas. E o movimento teve a oportunidade de reconstruir e dar um outro significado para aquele espaço lá, né? Aí sim, inicialmente com as famílias que sofreram o despejo, não, sofreram o incêndio, né? Como eu acabei de contar. E posteriormente, diferentes outras famílias do estado do Paraná, no Brasil e até de outros países, né? Acabaram tendo como horizonte a ocupação Nova Esperança como um refúgio, né? Para uma nova vida, um novo
espaço para reconstruir, né, a sua vida, etc. Então, a partir disso, a gente conseguiu reutilizar aquele espaço não só para moradia, né, inclusive, né, mas também para iniciativas sociais mesmo, né, como ferramentas para poder estimular, inclusive, as pessoas a se sentirem mais parte daquele próprio espaço da qual elas estavam construindo, né? Então, tivemos a oportunidade de iniciar diferentes iniciativas lá, né? Cozinha comunitária, padaria, espaço cultural, espaço esportivo, escola, biblioteca. Então, todas aquelas estruturas que estavam abandonadas pelo Estado, a gente teve, enquanto movimento, enquanto organização, a condição e a vontade de poder dar um outro formato, um outro destino. E elas estão lá até hoje, graças a Deus, em pleno funcionamento. Eu tava querendo criar um espaço cultural, só que daí a gente começou a conversar, e uma forma de viabilizar um espaço cultural aqui dentro da comunidade foi uma coisa que já faz parte da cultura da comunidade, que é o Piteco, né? Então a gente misturou tudo isso, e daí também teve uma transição, né? Mudei de empresário na arte e tal, que também possibilitou trazer minhas artes pra cá e criar essa ideia meio de espaço galeria, que a galera frequenta também pra curtir, pra vir um dia pra família, ver muita criança. O Fogo Gótico também tem disso. E aí eu trouxe minhas artes pra cá, tirando um pouco daquele negócio da galeria de arte só nos lugares, assim, pra quem é de uma classe social mais alta, e trazendo pra cá com a ideia justamente de fomentar um pouquinho mais esse olhar pra arte. A ocupação Nova Esperança, ela tá ela tá no município de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, e é um município que tem uma característica atípica, assim, mas que é bem presente na região norte da região metropolitana de Curitiba, que ela tá em cima do aquífero Karst, que é uma área de muita vulnerabilidade ambiental e, enfim, geológica. Então, assim que a ocupação chegou na área e foi em busca da questão de regularização da área e tudo mais, o poder público municipal teve um discurso de área ser de preservação, e essa disputa que já foi um pouco explicada entre a área ser do Estado, do município, o que mais que era alocado para o município de Curitiba. Enfim, essas questões também legais. Mas, enfim, no ponto final de tudo isso, a área foi ocupada por 1.200 famílias. Por 1.200 famílias, a maioria de origem estrangeira, então tem uma população muito grande de pessoas oriundas da Venezuela, do Haiti, de Cuba, e muitas pessoas que já eram oriundas de outras ocupações em Curitiba, e novas pessoas que nessa situação, conforme já foi mencionado, por conta do déficit habitacional que só cresceu durante a pandemia. E a área, ela sempre teve essa demanda de entender se ela poderia ser ocupada ou não por conta dessa questão do karst. E com os estudos geológicos feitos pela equipe do Plantiário, a gente, na equipe do Estudo Geo, a gente tinha a presença de um professor de geologia, do pessoal da engenharia civil, da engenharia hidráulica, ambiental, da engenharia ambiental, da geografia, do saneamento. A gente conseguiu criar uma equipe bem diversa para entender aquele território, aquele ambiente, e fazer o estudo sobre a capacidade ou não de ocupação da área. Esse estudo ele durou alguns meses e teve como resultado o estudo técnico da Nova Esperança, e que teve como resultado que sim, a área é passível de ocupação, claro, respeitando os limites ambientais da área, mas que a ocupação ela está dentro dos limites esperados para a área. Esse material descrito pelo Plantiário, ele serviu como base na discussão do Tribunal de Justiça do Paraná para a permanência da população na área.